Bom dia, pessoal. Eu queria fazer um vídeo rápido aqui sobre a estratégia em geral de desqualificação de candidatos que podem ser considerados de direita. Eu tenho notado com certa frequência que, especialmente nessa campanha do ele não, do Bolsonaro, que as pessoas têm tido uma vontade de dizer: olha, eu até poderia apoiar um candidato da direita, mas veja só o que ele disse. E aí eles jogam lá essa ideia de que ele falou isso e por causa disso não apoiariam ele. Vejam, deixa eu deixar claro que a questão basicamente é como se fosse similar a um ilusionista. Quando ele geralmente faz aqueles truques, né, aqueles mágicos lá de criança, inclusive, quando eles fazem aqueles truques, eles geralmente chamam a atenção da plateia para onde eles querem que ela foque, no caso, seus olhos, enquanto que com a outra mão ele está meio que, talvez, preparando o truque, digamos assim. Por que eu estou dizendo isso? Porque a questão, basicamente, é considerar a possibilidade de que qualquer candidato da direita, ele não passaria pelo mesmo escrutínio, pelo mesmo levantamento, pelo mesmo dossiê generalizado de todas as ações dele. Dentro desse dossiê, dentro dessa vida pregressa dele, alguma coisa seria escolhida, veja só, alguma coisa condenável, e todos nós temos alguma ação na nossa vida que nós consideramos talvez não ter sido a mais apropriada, ou talvez não ter tido a atitude certa. Vai se escolher uma ação condenável, e tal qual ilusionista, você vai tirar o foco, no caso de todas as outras ações similares ou parecidas de qualquer candidato que você seja a favor, e focar exclusivamente nessa ação condenável, elevando ela à enésima potência, se necessário, para que isso faça parecer que essa pessoa que tomou essa atitude é quase como uma pessoa sem moral, sem ética e assim por diante. É uma estratégia recorrente deles. A gente vê, por exemplo, que nos Estados Unidos, Donald Trump, que é um homem cheio de defeitos no âmbito pessoal, está sendo o tempo todo bombardeado. E aí as pessoas, olhem, mas o problema é porque ele tem esses defeitos no âmbito pessoal. Se ele não tivesse esses defeitos no âmbito pessoal, aí a gente aceitaria. Não é. É tipo como se fosse uma escala. Você vai fazer a busca daquilo que você considera mais importante. Dizer, olha, vamos primeiro escacaviar nesta esfera de ações pessoais. Aí você escacavia naquela esfera, achou, para ali. Se você não achar nessa esfera, você vai aprofundando e você vai entrando nessa digamos assim, nesse mundo de buscas e procuras de defeitos pessoais, até que você bata num ponto que diga, olha, achei um outro aqui. Vamos dizer, 3 camadas abaixo do que seria de uma pessoa normal. Ainda assim, eu vou trazer tanto à tona isso aqui, vou falar tanto na imprensa, vou repetir com tantas vezes, vou fazer com que as pessoas, toda vez que falam do candidato, liguem o candidato à imagem dessa ação que eu disse aqui, que particularmente, independente dela ser uma ação dura ou não, ela vai ser tratada como se fosse algo extremamente ruim, pela insistência. E aí eles, obviamente, vão contar com o apoio dos grupos militantes de esquerda, vai contar aí no grupo de militantes a gente coloca a imprensa, coloca as universidades, muitos dos juízes, órgãos da justiça em geral. Então, assim, com o apoio desses grupos, se repete tanto isso se é tão repetido, passa a ser algo tão falado, o tempo todo batendo, que aí literalmente você dizer, isso aqui eu não tenho como escapar, porque todo mundo faz o maior alarde quando fala disso. Então, a ideia de que, olha, se não fosse Bolsonaro, ou os problemas de Bolsonaro seriam os problemas de alguém, ela é extremamente falaciosa. Como eu disse, é difícil você encontrar um ser humano que você não consiga encontrar escacaviando toda a vida dele, como fizeram lá, até na casa de Sérgio Moro, bateram na casa da mãe, da avó, familiares. Ou seja, é difícil você... Claro, Sérgio Moro não é um candidato, ele é um juiz, então assim, é diferente. Mas se ele fosse candidato, ele passaria por esse mesmo processo. Então assim, é difícil você não encontrar um defeito ou um conjunto de pequenas ações que vão ser tão elevadas
a uma característica de quase que de psicopata, simplesmente porque você não coaduna com as ideias da esquerda. Entendam, a ideia que passa por trás disso é que se diz, na verdade, que uma pessoa que tivesse essa ideia seria tolerável. Essa é uma mentira, essa é uma falácia. Isso não é sobre Bolsonaro, isso é sobre as ideias que ele representa. Do mesmo jeito que nos Estados Unidos não é sobre Trump, é sobre as ideias que ele representa. Poderia ser a pessoa mais dócil, mais amável do mundo. A vida dela seria escacaveada de trás para frente. Em algum momento ele se encontraria alguma coisa que seria elevada. A questão não é se ela é importante, a questão é que ela seria elevada. A militância em geral pegaria aquela característica negativa, elevaria a um patamar quase que de assassinato, repetindo com tanta frequência, com tanto espanto, com tanto alarde, que as pessoas simplesmente, realmente achariam que aquilo ali é uma coisa mais importante. Mesmo, e esse é o ponto mais importante, mesmo que todos os candidatos que a esquerda representa ou defende tenham exatamente as mesmas características ou piores.